Existe um tipo de dor que transforma completamente uma pessoa. Não é apenas a dor causada por uma perda comum, nem apenas o desconforto passageiro de uma decepção. É a dor de perceber que alguém em quem você confiava profundamente foi justamente a pessoa que deixou cicatrizes emocionais dentro de você. É a dor de acreditar em promessas de cuidado, de proteção e de amor. E depois descobrir que aquilo terminou em sofrimento, silêncio e confusão emocional. E talvez a parte mais difícil não seja apenas o que aconteceu, mas a sensação de que a outra pessoa continua vivendo normalmente enquanto você permanece preso aos pensamentos, às lembranças e às perguntas que nunca foram respondidas. Você revive conversas, relembra momentos, tenta encontrar sentido no que aconteceu, e quanto mais pensa, mais a dor parece crescer dentro da sua mente. Mas o estoicismo ensina algo extremamente poderoso sobre sofrimento emocional. A maior vingança nunca foi destruir quem te machucou. A maior vingança é recuperar a própria paz. Porque no momento em que alguém consegue controlar completamente suas emoções, seus pensamentos e sua estabilidade interior, essa pessoa ainda possui poder sobre você. E talvez seja exatamente isso que muitas pessoas não percebam. Elas acreditam que continuar sofrendo demonstra profundidade emocional, quando na verdade apenas prolonga a influência de quem causou a ferida. Agora pense nisso com sinceridade. Quantas noites você perdeu pensando em alguém que provavelmente nem imagina a intensidade da sua dor? Quantas vezes desejou que essa pessoa finalmente percebesse o quanto te machucou? Quantas vezes tentou provar seu valor para alguém que não conseguia enxergar sua essência? Grande parte do sofrimento nasce exatamente dessa necessidade de reconhecimento. Muitas pessoas continuam emocionalmente presas porque alimentam a esperança de que um dia quem as feriu finalmente compreenderá o dano causado. Esperam desculpas, arrependimento, consciência, validação e algum tipo de justiça emocional. Mas existe uma verdade extremamente difícil de aceitar. Nem sempre quem te machucou terá maturidade para reconhecer a dor que causou. E enquanto você continua esperando essa compreensão, sua própria vida permanece parada. O estoicismo entendia algo profundamente libertador. Você não controla o comportamento das pessoas, mas controla a forma como responde ao que aconteceu. E quando entende isso profundamente, algo começa a mudar dentro de você. Porque a verdadeira força emocional nasce no momento em que você decide parar de entregar sua paz nas mãos de quem não soube valorizá-la. Agora imagine alguém que foi profundamente ferido, mas escolheu não transformar a própria vida em um campo de guerra emocional. Em vez de implorar atenção, essa pessoa decidiu evoluir silenciosamente, decidiu fortalecer a mente, fortalecer a autoestima, fortalecer a própria vida. Em vez de viver consumida pela raiva, escolheu desenvolver equilíbrio, consciência e maturidade emocional. E isso transmite algo extremamente raro, hoje: poder interior. Poucas coisas causam mais impacto psicológico do que perceber que não conseguiram destruir sua essência. Porque muitas pessoas esperam encontrar você quebrado, dependente e emocionalmente perdido. Mas quando encontram alguém calmo, inteiro e consciente do próprio valor, algo muda completamente na percepção delas. Agora, atenção! O objetivo deste texto não é alimentar ódio, incentivar vingança tóxica ou ensinar frieza emocional. O objetivo é mostrar como recuperar dignidade, força interior e liberdade emocional, usando princípios profundos do estoicismo. Porque talvez a maior vitória da sua vida não seja fazer alguém sofrer. Talvez a maior vitória seja nunca mais permitir que alguém tenha controle sobre sua paz. E isso é muito mais poderoso do que qualquer tentativa de revanche emocional. Muitas pessoas destroem a própria vida tentando provar algo para quem as feriu. Entram em obsessão, vivem presas ao passado, alimentam ressentimento constantemente e, sem perceber, continuam
emocionalmente acorrentadas ao sofrimento. Mas o estoico entendia algo profundo. Quem vive consumido pela mágoa continua sendo controlado pela ferida. Existe algo que muitas pessoas não percebem sobre relações humanas. Quem machuca alguém emocionalmente, frequentemente, espera continuar ocupando espaço dentro da mente dessa pessoa. Espera continuar influenciando sentimentos, pensamentos e reações. Agora pense nisso com sinceridade. Quantas vezes alguém te feriu e, mesmo ausente, continuou controlando grande parte da sua energia emocional? Percebe? Mesmo distante, essa pessoa ainda dominava parte da sua paz. E talvez seja exatamente isso que precise mudar. Porque enquanto suas emoções forem totalmente determinadas pelo comportamento de outra pessoa, você continuará emocionalmente dependente dela. Agora imagine alguém esperando encontrar você destruído, sem autoestima e sem direção, mas encontrando alguém mais consciente, mais equilibrado e mais forte. Isso causa impacto psicológico profundo, porque poucas coisas fazem alguém se sentir menor do que perceber que não conseguiu destruir sua essência. Mas antes de continuar, se inscreva no canal e deixe o like, porque aqui você aprende como fortalecer sua mente, controlar emoções e desenvolver verdadeira força interior, através do estoicismo, da inteligência emocional e do autodomínio. Um dos maiores erros emocionais que existem é tentar provar sua dor para quem te machucou. Muitas pessoas passam meses, às vezes anos, tentando fazer o outro entender o quanto sofreram. Tentam explicar, justificar, convencer, cobrar consciência e despertar culpa. Mas existe uma verdade difícil de aceitar. Nem todo mundo terá maturidade emocional para reconhecer o dano que causou. E quanto mais você implora compreensão, mais prolonga o próprio sofrimento. O estoico entendia algo profundamente importante. Você não precisa que alguém valide sua dor para que ela tenha sido real. Sua dor existiu independentemente da capacidade do outro de reconhecê-la. Agora imagine quanto poder emocional você recuperaria se parasse de tentar convencer alguém a sentir culpa. Porque no momento em que sua felicidade depende do arrependimento de outra pessoa, sua paz continua presa a ela. E isso mantém a ferida aberta. Mas, quando você aceita que nem todos terão consciência do dano causado, algo começa a mudar. Você para de buscar justiça emocional desesperadamente e começa finalmente a buscar liberdade interior. Isso não significa aprovar o que aconteceu. Significa apenas compreender que sua vida não pode continuar paralisada, esperando consciência de quem não consegue enxergar além do próprio ego. E talvez seja exatamente aqui que começa a verdadeira cura emocional. Grande parte das pessoas reage à dor impulsivamente. Mandam mensagens enormes, tentam se explicar o tempo inteiro, cobram respostas, procuram atingir emocionalmente quem as feriu e transformam sofrimento em espetáculo emocional. Mas o silêncio consciente possui um impacto psicológico muito maior, porque silêncio transmite autocontrole. Agora imagine duas pessoas. A primeira implora atenção depois de ser machucada. A segunda escolhe silêncio, evolução e dignidade. Qual delas parece emocionalmente mais forte? A resposta é evidente, porque alguém que mantém calma diante da dor transmite maturidade emocional. E maturidade emocional intimida pessoas emocionalmente maturas. O estoicismo valorizava profundamente o autocontrole exatamente por isso. Os estoicos entendiam que quem reage impulsivamente entrega poder ao ambiente externo. Mas quem domina as próprias emoções recupera autoridade sobre si mesmo. Agora, atenção! Silêncio estoico não significa reprimir sentimentos ou fingir que nada aconteceu. Significa não permitir que a dor destrua completamente sua identidade. Pessoas fortes sentem tristeza, decepção e sofrimento como qualquer ser humano. A diferença é que elas não transformam isso em dependência emocional permanente.
Existe algo extremamente poderoso em alguém que transforma sofrimento em crescimento. Porque a maioria das pessoas espera ver você parado, quebrado e consumido pela mágoa. Mas quando você evolui, a narrativa muda completamente. Agora imagine alguém que começou a cuidar da mente, do corpo, da autoestima e da própria vida, depois de passar por uma grande dor emocional. Alguém que usou o sofrimento como combustível para crescer. Essa pessoa se torna impossível de ignorar, porque transmite algo raro, resiliência. E resiliência gera respeito psicológico imediato. Marco Aurélio dizia que o obstáculo se torna o caminho. E talvez seja exatamente isso que sua dor possa se tornar. Não uma prisão emocional, mas um ponto de transformação. Muitas pessoas acreditam que vencer significa causar sofrimento em quem as machucou. Mas no fundo, o que realmente destrói o ego de alguém é perceber que perdeu acesso emocional à sua mente. Agora imagine alguém esperando que você continue preso ao passado e encontrando alguém em paz, equilibrado e emocionalmente inteiro. Isso muda completamente a percepção psicológica, porque sua calma comunica algo silenciosamente. Você não controla mais minha felicidade. E poucas mensagens invisíveis possuem tanto poder quanto essa. O estoicismo ensinava independência emocional. Exatamente por isso. Liberdade interior começa quando você para de entregar sua paz nas mãos dos outros. Existe também uma armadilha emocional extremamente perigosa. Acreditar que alimentar ressentimento mantém você forte. Mas frequentemente acontece o contrário. O ressentimento prolongado mantém a ferida viva, porque toda vez que você revive a dor, revive emocionalmente aquela experiência. O estoico entendia algo profundamente libertador. Guardar ódio é continuar carregando aquilo que te machucou. Talvez sua verdadeira vitória emocional comece exatamente quando você decide que sua paz vale mais do que seu orgulho ferido. Pessoas emocionalmente fortes não precisam provar poder através da vingança. Elas entendem que a melhor resposta sempre será a própria transformação. Existe um momento extremamente importante na vida de qualquer pessoa ferida emocionalmente. O momento em que ela percebe que continuar sofrendo não mudará o passado. E é exatamente aí que começa a verdadeira transformação. Porque enquanto você permanece preso ao ressentimento, quem te machucou continua ocupando espaço dentro da sua mente. Continua controlando parte da sua energia emocional. Mas o estoicismo ensina algo profundamente libertador. Seu poder começa no momento em que você para de entregar sua paz ao comportamento alheio. Agora imagine recuperar completamente o controle sobre suas emoções sem depender de desculpas, reconhecimento ou validação. Isso é liberdade emocional. Grande parte do sofrimento não vem apenas do que aconteceu. Vem da repetição mental constante. Você revive conversas, cenas e rejeições repetidamente, e seu cérebro interpreta como se a dor estivesse acontecendo novamente. O estoico entendia algo extremamente poderoso. Você não controla o passado, mas controla quanto tempo continuará alimentando aquilo mentalmente. Talvez sua cura comece exatamente quando você decide parar de alimentar diariamente aquilo que está destruindo sua paz. O estoicismo ensinava que a verdadeira força é manter consciência e equilíbrio, mesmo diante da dor, porque qualquer pessoa consegue reagir impulsivamente, mas poucas conseguem permanecer conscientes durante o sofrimento. O verdadeiro poder nunca esteve em controlar os outros, sempre esteve em controlar a si mesmo. Os estoicos também ensinavam que sofrimento pode ser transformado em disciplina. Em vez de desperdiçar dor emocional, eles usavam a adversidade para fortalecer mente e caráter. Agora imagine utilizar a dor como combustível para a evolução. Em vez de permanecer destruído emocionalmente, você começa a cuidar da saúde, da disciplina, da autoestima
e da própria vida. E então, algo poderoso acontece. A pessoa que antes sofria tentando ser valorizada, começa finalmente a valorizar a si mesma. E isso muda completamente sua presença emocional. Existe algo extremamente poderoso no silêncio de alguém que escolheu evoluir. Porque muitas pessoas esperam reações previsíveis. Esperam desespero, cobrança e dependência emocional. Mas quando encontram calma, isso gera impacto psicológico profundo. O estoico compreendia exatamente isso. Liberdade emocional não significa nunca sentir dor. Significa não permitir que a dor controle completamente sua identidade. Outro ponto extremamente difícil de aceitar é que nem sempre existirá justiça emocional. Muitas pessoas permanecem sofrendo porque esperam algum tipo de compensação. Querem arrependimento, reconhecimento e validação. Mas a vida nem sempre entrega isso. E quando sua paz depende dessa expectativa, você permanece emocionalmente preso. O estoico entendia algo profundamente libertador. Aceitar a realidade reduz sofrimento desnecessário. Agora imagine quanto peso emocional desapareceria se você finalmente aceitasse que nem toda ferida receberá reconhecimento. Isso não significa aprovar o que aconteceu. Significa parar de sacrificar sua paz esperando algo que talvez nunca venha, porque sua vida não pode continuar paralisada esperando consciência de quem te machucou. Existe uma diferença enorme entre alguém que nunca sofreu e alguém que sofreu profundamente. Mas ainda assim, escolheu crescer. A segunda pessoa desenvolve profundidade emocional, resiliência e consciência. Agora imagine transformar sua maior dor em sua maior fonte de força interior. Isso muda completamente sua presença, porque pessoas resilientes carregam uma energia diferente, uma energia mais calma, madura e consciente. O estoico via a adversidade como treinamento da alma, porque entendia que dificuldades revelam forças escondidas. E talvez sua dor esteja tentando revelar uma versão mais forte de você mesmo. Uma versão menos dependente emocionalmente, menos ansiosa e mais consciente do próprio valor. No fim, quem te feriu talvez espere encontrar você consumido pelo passado e preso à dor. Mas quando encontra alguém em paz, algo muda psicologicamente. Poucas coisas fazem alguém se sentir menor do que perceber que não conseguiu destruir sua essência. Agora imagine recuperar tanta força interior que sua felicidade deixa de depender completamente do comportamento dos outros. Isso é liberdade. Isso é poder emocional. Isso é estoicismo na prática. Porque o verdadeiro estoico não busca vingança. Busca domínio sobre si mesmo. E talvez essa seja a forma mais poderosa de vencer qualquer ferida emocional. Talvez sua maior transformação não aconteça quando alguém finalmente pedir desculpas. Talvez aconteça no momento em que você percebe que não precisa mais disso para seguir em paz. Porque quando aprende a pertencer a si mesmo, ninguém mais consegue destruir completamente sua estabilidade emocional. E isso muda tudo. Relacionamentos, autoestima, presença e vida interior. Pessoas emocionalmente livres deixam de implorar validação. Elas simplesmente vivem com dignidade. Agora, imagine como sua vida mudaria se você finalmente soltasse aquilo que está destruindo sua paz. Se usasse a dor para crescer, fortalecesse sua mente e parasse de viver emocionalmente preso ao passado. Porque talvez a maior vitória da sua vida não seja fazer alguém sofrer pelo que fez com você. Talvez seja se tornar alguém tão forte que ninguém mais consiga controlar sua felicidade. Existe algo que muda completamente uma pessoa. Não é o sofrimento, é o que ela decide fazer depois dele. Algumas pessoas passam pela dor e deixam que aquilo destrua completamente quem elas são. Mas outras transformam a dor em consciência, força e maturidade emocional. E talvez seja exatamente isso que o estoicismo tenta ensinar há milhares de anos. Você não controla o que fizeram com você,
mas controla quem escolhe se tornar depois disso. Agora pense nisso com sinceridade. Quantas vezes você entregou sua paz nas mãos de alguém que não soube valorizá-la? Quantas vezes permaneceu preso emocionalmente, tentando entender atitudes que nunca fizeram sentido? Percebe, o sofrimento mais destrutivo não é apenas a ferida, é permanecer emocionalmente acorrentado ao que aconteceu. Mas chega um momento em que você precisa decidir continuar preso ao passado ou recuperar sua liberdade interior. E talvez essa seja a maior transformação deste vídeo. Entender que quem te feriu não merece continuar controlando sua mente para sempre. Porque, enquanto você vive consumido pela dor, essa pessoa ainda ocupa espaço dentro da sua vida emocional. Mas quando você escolhe crescer, algo muda profundamente. Você para de agir como alguém quebrado e começa finalmente a agir como alguém consciente do próprio valor. Agora imagine alguém que foi profundamente machucado, mas em vez de se destruir emocionalmente, escolheu evoluir silenciosamente. Escolheu fortalecer a mente, fortalecer a autoestima e fortalecer a própria vida. Essa pessoa transmite algo extremamente poderoso: resiliência. E poucas coisas fazem alguém se sentir menor do que perceber que não conseguiu destruir sua essência. Muitas pessoas esperam que a dor transforme você em alguém amargo, fraco e dependente emocionalmente. Mas quando encontram calma, equilíbrio e força interior, algo muda psicologicamente. Sua paz se torna uma resposta silenciosa, uma resposta muito mais forte do que qualquer vingança. Poke no Fim, a maior derrota de quem tentou te destruir emocionalmente é perceber que você continuou brilhando mesmo depois da dor. Agora existe algo extremamente importante. O estoicismo nunca ensinou frieza emocional nem indiferença vazia. Ensinou autocontrole, dignidade e liberdade interior. Porque pessoas emocionalmente fortes não precisam provar força através do ódio. Elas demonstram força através da paz. E isso é muito mais raro. Agora imagine quanto sua vida mudaria se você finalmente soltasse o peso emocional que vem carregando, se deixasse de alimentar obsessivamente o passado e recuperasse o controle sobre a própria mente. Porque talvez o verdadeiro objetivo nunca tenha sido fazer alguém se sentir pequeno. Talvez o verdadeiro objetivo seja nunca mais se sentir pequeno diante de quem te feriu. Você começa a se respeitar mais, aceita menos migalhas emocionais, corre menos atrás de validação e aprende algo poderoso: seu valor nunca dependeu da capacidade de alguém enxergá-lo. Pessoas emocionalmente maduras entendem uma verdade profunda. Nem todos reconhecerão sua importância, mas isso não diminui quem você é. Agora pense em quantas pessoas incríveis passam anos tentando provar valor para quem nunca teve maturidade emocional para valorizá-las. E então, acabam esquecendo de valorizar a si mesmas. Mas quando você desenvolve força interior, a necessidade de aprovação começa a desaparecer. E então, algo poderoso acontece. Você para de implorar atenção e começa finalmente a atrair relações mais saudáveis, conscientes e leves. Porque pessoas emocionalmente fortes não vivem desesperadas para serem escolhidas. Elas escolhem preservar a própria paz. E poucas coisas são mais atraentes do que alguém que pertence verdadeiramente a si mesmo. Poke no Fim. Quem te feriu pode até ter causado sofrimento, mas não precisa definir sua identidade, controlar seu futuro ou destruir sua essência. Talvez sua maior vitória emocional comece exatamente agora, no momento em que você decide parar de viver emocionalmente preso ao passado. Porque quando aprende a proteger sua paz, ninguém mais consegue controlar completamente sua felicidade. Isso é liberdade verdadeira. Agora guarde esta frase: quem tenta destruir sua paz revela fraqueza. Quem preserva a própria paz revela poder. Se esse vídeo falou com você, deixe o like agora.
Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão tentando recuperar a própria força emocional e reconstruir a própria vida depois da dor. Se inscreva no canal para continuar aprendendo sobre estoicismo, inteligência emocional, autodomínio e liberdade interior. E escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas extremamente poderosa. Minha paz é minha força. Porque no momento em que você recupera sua mente, ninguém mais consegue diminuir quem você é.